Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. Para você que já me acompanha, meu muito obrigado, continue compartilhando meus vídeos. Para você que está me vendo pela primeira vez, caso goste, vai lá na minha página no YouTube, se inscreva, deixe seu comentário, vai ser um prazer interagir com você. Ou então, lá na minha página do Facebook, Reciclagem Democrática. Dito isso, vamos aos assuntos da semana, que são 1964, Ministério e Páscoa. A data de 31 de março de 64 é uma data a ser celebrada, diferente de 68, quando se instaurou a ditadura no país com o ato institucional número 5, o famoso ato, o famoso AI-5. As ditaduras são assim mesmo. Elas não começam como algo brutal de supressão absoluta de liberdades. Essas liberdades elas vão sendo caçadas lentamente. E para isso é necessário que haja, do outro lado, também procedimentos que respaldem as ditaduras. Eu acho que é muito fácil entender isso de uma forma bastante lúdica de leitura, pela obra de George Orwell, A Revolução dos Bichos, que eu recomendo aqui. Mas para entender 64 é necessário entender o contexto do mundo e o que aconteceu e por que se chegou a 1968. Bom, 64 estávamos aí no auge da Guerra Fria, onde o Ocidente capitalista, comandado pelos Estados Unidos, e o Oriente comunista, comandada pela União Soviética, disputavam a hegemonia do mundo. E essa hegemonia era feita pela força das armas. É obviamente que a União Soviética queria aumentar a sua influência no Ocidente, e isso se deu com a Revolução Socialista em Cuba, e aí vale a pena a gente observar o que décadas de socialismo trouxe a um país, afinal de contas lá é uma ilha, e é um laboratório ótimo para a gente avaliar o benefício do regime na prática. Mas Cuba foi o primeiro passo, né? Seria o primeiro passo para a instalação, para a expansão do comunismo no continente. E o Brasil, obviamente, era um país estratégico nessa corrida. Tanto é fato que agentes soviéticos, mais especificamente agentes tchecos, vieram aqui para o Brasil e se infiltraram em sindicatos, nos movimentos estudantis e tal, tudo para preparar esse ambiente para uma revolução socialista. Muitos jovens estavam ali influenciados por essas ideias e realmente eles abraçaram essa causa, muitos deles, né? Principalmente os estudantes universitários da época. Acontece que o Brasil também sofria uma grande instabilidade política na sua democracia na época. O presidente Jânio Quadros já tinha renunciado, Jango vinha, não conseguia estabelecer um diálogo entre os setores, né, da sociedade, ele vinha inclusive desafiando os militares com discursos de sublevação, inclusive junto às camadas inferiores, assim, das patentes mais inferiores do exército, né? Desrespeitando a hierarquia militar. Bom, tudo isso, junto com esse ambiente, né, provocou por parte da população, e aí começou na igreja, né, que foi frontalmente contra o comunismo naquela ocasião, e influenciando a população, influenciando os jornalistas, e todo aquele movimento se pediu, né, que os militares assumissem e colocassem ordem nessa bagunça que tinha se tornado o país, né? O país estava se tornando ingovernável. Quando chegou próximo ao dia 31, houve sim uma reação, e aí comandada por Leonel Brizola, né, junto com o Jango, exatamente para instituir de uma vez por todas esse processo revolucionário, mas ao mesmo tempo houve a contra-revolução, né, que culmina no 31 de março de 64, quando Brizola também e Jango fogem para o Uruguai, né,
e a vacância da presidência, porque o Jango, como vice-presidente que tinha assumido, já não tinha mais ninguém para assumir. Então o Congresso se reuniu, fez uma eleição e elegeu o Marechal Castelo Branco, que tinha ali como tarefa fazer um governo de transição e devolver o país à normalidade democrática. O que não aconteceu, porque, como todo poder corrompe, uma vez se vendo essa situação, né, de poder absoluto, de influência, pessoas com outros interesses entraram. E obviamente que do outro lado, né, e aí isso não se conta na escola, se recrudesceu a luta armada desses grupos, né, vamos dizer, terroristas, como o MR8, o VAR Palmares, que começaram realmente a reagir, né, com sequestros, com assaltos, e isso tudo foi um pretexto a mais para que o regime recrudescesse. E aí sim, Costa e Silva, que era conhecido da linha dura, sob o pretexto dessa ameaça contra a democracia ou contra as instituições do país, vai e realmente institui uma ditadura. E ela perdurou por 21 anos. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando desrespeita a democracia. Hoje, não há mais essa movimentação, né, dessa forma. As ditaduras, elas são implantadas de forma mais sutis. De umas 2 décadas para cá, a gente vê que não se recorre mais à luta armada, se recorre a uma guerra cultural e à corrupção. Uma forma de destruir a democracia é corromper as instituições da República e, a partir daí, a democracia ela vira um grande teatro para poder legitimar o poder do ditador. Nós vimos isso acontecer na Venezuela, nós vimos isso acontecer no Peru, a gente viu isso acontecer na Bolívia, a gente está vendo isso acontecer na Argentina, mas a Argentina talvez ainda reaja, mas também houve essa tentativa aqui no Brasil, e nós vimos no governo PT que a democracia foi corrompida, né, completamente comprada, e só não prosperou porque, na verdade, haviam 2 objetivos lá. Um era implantar a ditadura e o outro era enriquecer. E o enriquecer, a ganância, falou mais forte. E isso, junto com uma operação fantástica chamada Lava Jato e a atuação brilhante de um juiz chamado Sérgio Moro, a história do Brasil mudou, porque, caso contrário, talvez hoje nós estivéssemos trancados dentro de casa com nossa liberdade suprimida e ameaçados de apanhar no meio da rua das forças de polícia. E aí, falando, a gente chega ao que aconteceu essa semana, né, que infelizmente a gente não pode contar mais com grande parte da imprensa com a seriedade. Eu não sei se aí há má fé ou despreparo dos jornalistas, mas na verdade pegaram lá um fato hipotético e aí criaram uma narrativa em cima disso. E a partir daí chamaram pessoas para opinar, para dizer o óbvio, né, que não se mistura o exército com política, não sei, política partidária e tal, mas na verdade tudo baseado na entrega por parte dos comandantes das Forças Armadas de seus cargos. Os 3 entregaram os seus cargos simultaneamente. E por que o fizeram? Para quem entende um pouquinho de hierarquia e de militares e tal, o ministro era um militar, tá certo? E ele comandava as Forças Armadas. Então, no momento que esse ministro sai, é óbvio que seus comandantes vão entregar o cargo. Por quê? Porque o próximo ministro, que também é um militar, né, seria, obviamente, um militar, vai querer indicar os seus comandantes. Então isso faz parte de um processo extremamente comezinho e natural dentro da estrutura militar de respeito à hierarquia. E tanto foi, né, tanto que os fatos eles se impõem, né, e a imprensa tem que ficar fazendo malabarismo para justificar a sua histeria, que o próprio ministro agora, ele fez lá a indicação dos seus comandantes. Inclusive diz que um deles, o comandante do Exército,
ele tem, assim, divergências pontuais com o presidente, o que é natural. Qualquer homem, qualquer pessoa de bom caráter, ela tem divergências pontuais com qualquer outra pessoa. O que não é possível é você demonizar um outro ser humano, um outro indivíduo, para exatamente encerrar o diálogo e querer impor a sua ditadura. E aí eu gostaria de fazer uma referência ao general Milor Fernandes, que eu acho que numa frase ele conseguiu sintetizar a democracia brasileira. E aí eu abro aspas para ele. Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. Fecha aspas. Então, agora, né, que nós estamos nos aproximando da Páscoa, amanhã é Sexta-feira Santa, para nós católicos, um dia de muita reflexão. Católicos só não, cristãos, né, em geral, é um dia de penitência, de reflexão, de oração, para que no domingo nós possamos estar comemorando a vida, o renascimento, a Páscoa. Nesses dias difíceis, né, de muitas perdas, nós devemos sim celebrar a vida, porque de celebração da morte a gente vê todos os dias. E quando se celebra a morte, não é comemorando, não, mas é dando a ela toda a atenção, se focando na morte, trazendo para as pessoas o desespero, a angústia, o medo. E a forma que se aborda isso tem exatamente causado muito mal, tão mal quanto o próprio vírus, quanto a própria doença, às pessoas que acompanham isso. Então deixe um pouco isso de lado, celebre a vida, que é muito importante nessa hora, que nós demos valor, porque a vida sempre vai vencer, a vida vai vencer a morte sempre. Nós podemos nem estar aqui mais adiante, mas nossos filhos, nossos netos vão estar por aqui. E a vida segue, e a vida continue. Então, que vocês fiquem em paz, Deus abençoe a todos e uma boa Páscoa. Um grande abraço e até a próxima.